somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, somente Senhor Deus e eterno Pai, tudo é possível, Senhor, somente crer na Tua palavra, Senhor. E o Senhor mesmo disse que aquele que crê poderia pedir tudo, Senhor, e lhe seria feito, Pai. E nós cremos na Tua palavra e cremos no Senhor Jesus Cristo. E humildemente pedimos, Senhor, que o Senhor continue conosco nesta noite, Pai, nos abençoando, nos dando força, vigor e cada vez mais, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai. Venha estar conosco, Senhor, através da Tua palavra. Temos Te adorado, temos Te exaltado, temos engrandecido o Teu nome, Senhor. Agora, humildemente, pedimos que o Senhor fale conosco, Pai, através da Tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo eu peço, Senhor, tira todo pensamento, todo homem da frente, Pai, e possa o Teu Espírito Santo conduzir esta reunião para a honra e a glória do Teu santo e precioso nome. Amém, Senhor Deus. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a cada um. Antes de nós lermos a Escritura, nós temos o irmão Eliezer e a irmã Tassiane desejam apresentar a sua filha. Onde estão os irmãos? Vamos apresentar então a filha do irmão Eliezer, da irmã Tassiana. Deus abençoou o lar, né? Veio vida ali, né? Diz que a criança traz vida para o lar. Amém? E a Bíblia disse: não impeçais as criancinhas vir a mim, porque das tais é o reino dos céus, né? Jesus disse isso aos discípulos: não, deixa que elas venham, porque das tais é o reino dos céus. E também em outra parte Jesus disse: quem não se tornar como uma criança, jamais verá o reino de Deus. Por quê? Porque uma criança ela é inocente, né? Você não vai encontrar rancor numa criança, não vai encontrar inveja numa criança, você não vai encontrar um coração cheio de maldade numa criança, apenas a inocência, né? Então, quando nós nos tornarmos como uma criança, nós veremos o reino de Deus, né? Vamos orar então? Como dizia o pastor Oswaldo, né? Um casalzinho de pai feio dá sempre uma filha bonita, né? Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai celestial, aqui está, Senhor, esta pequena criança, Senhor, o qual o Senhor tem dado vida e tem trazido ao lar do irmão Eliezer, da irmã Tassiane, Pai. Ó Deus, e hoje eles estão apresentando a Ti esta criança, Senhor, para que Tu abençoe ela, Pai. E nós pedimos, juntamente com a Tua igreja, Senhor, que as bênçãos do Senhor estejam sobre esta criança, esteja, Senhor, sobre o lar dos pais, esteja, Senhor, acompanhando a cada passo que esta criança der, Senhor. Ó Deus, e que no futuro, se o Senhor não tardar, possa eles, Senhor, apresentar o Senhor a ela, Pai. E em nome de Jesus Cristo nós pedimos, Pai, que a Emanuele seja abençoada, em nome do Senhor, Pai.
Assim pedimos e te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe. Graças a Deus. Mombrana chega a dizer que depois da salvação, a coisa mais importante que Deus dá para um homem é uma família, né? Deus pode dar a uma pessoa, a um homem, a uma mulher, é uma família. Isso é maravilhoso, irmão. Quem tem filho aí sabe, né? Parece que não, mas é bom ter os filhos. Eles têm as fasezinhas deles às vezes, mas nós também passamos por esse processo aí, né? E hoje temos aí, né? Graças a Deus. Aproveitando os irmãos que estão de pé, quero ler São João capítulo 16, verso 7 em diante. Quantos estão felizes nesta noite, irmãos? Amém. Graças a Deus, né? E a família de Deus sempre crescendo, né? Sempre aumentando. Você olha aí, tem irmãos que você conheceu jovens, que já estão ficando velhos, mas atrás desses velhos já tem uma outra igreja jovem, e daí atrás desses jovens já tem uma outra igreja já que está vindo, os pequeninos, né? E a obra do Senhor nunca para, né, irmãos? São João capítulo 16, versículo 7 em diante. Quero ser bem objetivo. Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; o juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Que Deus acrescente as bênçãos sobre a sua palavra. Podei-vos assentar, irmãos. Eu tenho uma mensagem muito conhecida, uma mensagem intitulada Um Guia. Já foi pregado aqui muitas vezes, por muitos pregadores, mas cada vez que você lê a palavra, lê a mensagem, sempre tem algo para extrair dali. Não importa quantas vezes você lê a Bíblia, quantas vezes você lê a mensagem, a mesma mensagem, mas sempre vai ter algo para nos abençoar naquilo ali que nós já lemos. Porque o Mombrana ensina que tem o alimento certo para a hora certa. E às vezes nós lemos a Bíblia, lemos a mensagem e trouxemos uma pregação, ou você pega para ti alguma coisa que aquilo lá era para ti, era para mim. Também tem coisas que eu pego para mim que você não pega para você, que você vai pegar para você em outra parte da mensagem, em outra parte da Bíblia, para aquele momento, né? Porque a Bíblia toda é para nós, não é só parte dela, né? Então quero falar um pouquinho sobre o guia, o qual todos nós sabemos que é o Espírito Santo, né? O próprio Jesus falou aqui: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Agora, irmãos, nós sabemos que um guia, ele é uma pessoa qualificada, uma pessoa separada para aquele trabalho. Se você vai viajar para um lugar que você não conhece, para um caminho que você não conhece,
você vai precisar de um GPS, você vai precisar de um guia, você vai precisar de alguém para te conduzir naquele lugar. Por exemplo, se você pega e sai do Brasil hoje e vai para os Estados Unidos, você conseguiria caminhar, você conseguiria caminhar lá nas vias, nas ruas dos Estados Unidos, sem ter alguém que conhecesse os Estados Unidos para te mostrar? Jamais. Não conseguiríamos sair daqui sem conhecer os Estados Unidos ou outra cidade que seja no próprio Brasil e caminhar por lá como se fosse que conhecesse toda a cidade. Você precisaria de alguém que conhecesse a tradição da cidade, que conhecesse cada desvio, onde teria uma placa, onde teria um restaurante, onde teria um posto de gasolina. Você precisaria dessa pessoa, ou de um GPS que te indicaria para chegar ali. E nós estamos vivendo, irmãos, num tempo, numa era, em que se nós andarmos sozinhos, temos certeza que nós vamos se perder. Temos certeza que vamos se perder, porque se nós não tivermos uma pessoa, o Santo Espírito de Deus, para nos guiar em toda a verdade da palavra, nós apenas pegaremos parte dela, e não cumpriremos com aquilo que Deus quer que nós cumpra. Agora, parágrafo 22, eu quero ler, e as horas passam, mas gostei da mensagem do irmão Cláudio, que trouxe, né? Dei-lhe o teste da palavra. Foi bem objetiva, foi curta e objetiva, mas aquilo lá foi a espada de dois gumes, né? Ela foi até a divisão da alma, do espírito, junta e medula, e discerniu os pensamentos, né? Agora, uma coisa que eu quero deixar para os irmãos e para mim também, que a bênção para você, este culto, é a tua expectativa que vai trazer. É conforme você veio. Se você veio olhar para o pregador, eu sinto muito, eu vou lhe decepcionar. Me desculpem, mas você vai sair daqui totalmente decepcionado. Agora, se você veio com a intenção de ouvir Deus falar através da sua palavra, eu tenho certeza que Deus irá falar. Agora, um pai, certa vez, 2 anos atrás, no Colorado, ele ia subir as montanhas, e ele tinha um garotinho de cerca de 6, 7 anos de idade. Ele ia levá-lo em sua primeira caçada de veados. Assim eles subiram alto na montanha e o garotinho disse ao papai: papai, estou cansado. E o papai disse a ele: monte nas minhas costas, nós ainda não estamos alto bastante para alcançar os veados sempre estão no alto. Prestem atenção nessa história que o irmão Brana conta, irmãos. Sempre estão no alto. O homem foi cada vez mais adiante, até que chegou. Ele não conhecia, ele era um homem da cidade, ele não sabia nada sobre caçar ou onde ir. Aqui que está o perigo da coisa. Qualquer homem que saiba algo sobre a mata, só sabe que os veados não ficam lá no alto. Vamos prestando atenção, aqui o irmão Brando está falando de veados, de caça. Eles estão embaixo, onde eles podem alimentar. Eles têm de chegar onde haja algo para comer. E assim, mas este homem pensou: se chegar a algum lugar lá bem alto nas rochas, encontrarei um grande veado. Ele tinha visto isto numa foto de alguns veados em pé em cima de uma rocha. Ele apenas viu aquele quadro. E já logo em sua concepção, em seu pensamento, veio que os veados estariam em montanhas, de apenas ver o quadro. Então ele pensou que era ali que encontraria aquele animal. Que coisa! Não dê atenção ao que se lê nessas revistas. Que coisa! Você terá um pesadelo, irmão, que há só uma coisa a fazer, que é levar um guia de modo que você saiba onde está. Esse homem, ele viu aquela imagem naquele quadro, e em seu pensamento ele achou que poderia encontrar aqueles animais lá em cima nas montanhas, e ele pegou o seu filhinho de 6, 7 anos e foi, e saiu sozinho.
né? Foi, e aí nós vamos ver. E aquele pai veio, e aquele pai estava lá com aquele menininho, e de repente veio uma chuva repentina lá em cima, uma daquelas chuvas rápidas no Canadá, onde a temperatura é de 30, 40 negativos. Vem, e o homem caçou muito tarde, até que escureceu, e ele não soube encontrar seu caminho de volta. Então os ventos vieram através do topo das montanhas, e ele próprio movendo-se rápido, e isso foi. Irmãos, e este homem não sabia o que estava fazendo, ele não tinha ninguém consigo para dirigi-lo, e ele segurou o próprio filhinho de encontro ao seu peito, até que sentiu o filhinho esfriar e morrer. Isso aqui é só uma base que o Mombrana dá. Ele sentiu seu próprio filho morrer nos braços, por não levar um guia junto com ele. Se ele somente tivesse levado um guia consigo, uma pessoa que conhecesse o lugar, que conhecesse cada palmo daquele lugar, que conhecesse cada árvore daquele lugar, ele teria regressado de volta aonde ele saiu. E o Mombrana vem e diz: hoje nós encontramos pessoas, igrejas, mulheres e homens, que saem em sua própria concepção, que saem em seu próprio quadro. Eles veem um quadro pintado em uma religião e acham que aquilo é tudo. Então eles saem a caminho do céu, pela concepção do quadro pintado, e acham que o céu é liberal, e acham que o céu você pode entrar de qualquer maneira, e aí eles vão e não vão sozinhos, eles levam a sua família junto. Por quê? Porque viram algo numa religião, viram algo em um credo, e agora eles estão seguindo o caminho. E o Mombrana diz: e isto gera morte, desobediência ao guia de Deus gera morte. E este homem, irrefletido agora, se ele somente tivesse levado um guia consigo, ele poderia tê-lo trazido de volta na montanha abaixo, da onde ele começou. Quantas vezes saímos de casa sem este guia, irmãos? Independente de que tempo fosse, veja, mas ele esperou até escurecer, então não pôde enxergar o caminho. Parágrafo 27. Esse é o problema com cristãos hoje. Nós não temos outra mensagem para pregar, irmãos. Não temos outra Bíblia para expressar para vocês. Deus não tem outro caminho para abrir para o povo dele, se não for essa verdade. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Esse é o problema com os cristãos hoje. Eles esperam até que a escuridão caia. Então você constata que foi deixado e saído sem o guia. Não é o que encontramos hoje? Pessoas, às vezes, que você começou bem, uma santidade tanto, e hoje você encontra lá fora. Está na escuridão, porque saiu sem o guia. Você já viu um homem que estava perdido? Alguém já teve a experiência de trazer de volta um homem perdido? É a coisa mais lamentável que já se viu, irmãos. Quando um homem se perde, ele fica descontrolado. Ele não sabe o que está fazendo. Nós apanhamos um homem lá, um rapaz, e ele estava perdido na floresta e foi considerado. Ele era rancheiro, mas estava no território errado e se perdeu, desnorteado. E quando o encontraram 3 dias mais tarde, ele estava correndo como um homem desgovernado, gritando o mais alto que ele podia. Seus lábios estavam todos comidos, e ele jogou fora sua arma e não sabia o que fazer. E quando seu próprio irmão, quando tiveram de apanhá-lo e amarrá-lo,
quando o seu próprio irmão veio, e ele lutou com ele como um animal, porque ele estava perdido, ele saiu fora de si. Vão pegando isso, irmãos, por quê? Ele estava perdido, e quando um homem está perdido, ele está em estado de confusão, e ele não sabe o que está nesse estado, porque o fato de estar perdido envia esta febre sobre ele, e ele não sabe onde está e como está agindo. Veja, ele não sabe onde está e como está agindo. Ele não sabe mais se é um cristão, ele não sabe mais se é um pecador, ele não sabe mais quem ele é, porque ele está perdido. E essa perdição traz essa febre, como o irmão Lutero pregou outro dia, traz essa doença da amnésia espiritual, e a pessoa esquece quem ela é, quem realmente ela é. E o irmão Branham diz que quando a pessoa se perde, então ela começa a fazer o ciclo da morte, que era o que os índios chamavam. Então ela vai para uma igreja e lá ela não se encontra, ela vai para um lugar e lá ela não se acha, e o desespero da alma começa a bater, e daqui a um pouco ela já não sabe mais se ela é realmente uma filha e um filho de Deus. Por quê? Porque ela saiu do filtro da palavra e foi seguir o seu caminho voluntariamente. E aí ela se encontra rodeando pelo mundo, rodeando de igreja em igreja, de boteco em boteco, porque ela não sabe o que realmente ela é. Jesus olhou para os discípulos e olhou para os fariseus e disse assim: façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque o que eles fazem não é o que eles dizem. O que quer dizer? Eles pregam a verdade, mas não vivem a verdade. Então fazem o que eles falam, mas não fazem o que eles fazem, porque eles não fazem o que falam. Não é isso verdade? Hoje nós vemos nas denominações aí fora pregarem a verdade, pregarem isso, aquilo. Muito bem, é bom, é a verdade muitas coisas que eles falam, mas se nós seguirmos os caminhos que eles pregam, que eles fazem, que eles seguem, onde nós estaríamos? Uma igreja liberal? Pode entrar qualquer tipo de coisa e está tudo bem, é apenas dar um tapinha nas costas e dizer, tá bom, cobrir algumas coisas, tá bom, a tua pregação nos trouxe um bom rendimento, a oferta que nós colhemos foi boa, tua vida não está conforme como tu pregou, mas tá bom, continue assim, tá bom. E é assim que o diabo quer, é assim que a era em que estamos vivendo, a era de Laodiceia, morna. A Bíblia chega a dizer, oxalá se fosse fria ou quente, mas não, é morna. Por que morna? Porque é uma coisa e outra, é as duas coisas misturadas, é um pouco crente e um pouco não, é um pé no mundo e um pé na igreja. O irmão Brana fala isso aí. Ora, você já viu um homem perdido? Então isso envia esta febre sobre ele, e ele não sabe onde está e como está agindo. Aí a pessoa pode mentir, pode falar coisa errada. Assim é quando um homem está perdido de Deus, ele faz coisas que comumente não faria. Ele faz coisas que estão além dos pensamentos de um ser humano fazer. Oh, irmão, um homem perdido de Deus, uma igreja perdida de Deus, uma igreja que tenha se afastado de Deus, afastado dos princípios da Bíblia, de Deus, faz coisas que às vezes não se esperaria encontrar numa igreja do Deus vivo. Eles ganham seu dinheiro por meio de jogos, jogando na loteria, jogos de azar, qualquer coisa que possam fazer. Eles ensinam qualquer coisa, deixam passar qualquer coisa, dão tapinhas nas costas de homens que são grandes pregadores na igreja, e assim por diante, para deixar que passem impunes com coisas. Isso mesmo, põem diáconos na junta que se casaram 4 ou 5 vezes, só para passarem impunes com isto, para conseguirem pagar as suas contas. Há somente uma conta que nós devemos pagar.
E esta é a sua obrigação para com Deus. Levante-se e diga a verdade. O homem perdido está em estado de desorientação. Está totalmente desorientado. Agora, irmãos, quando nós entramos para o caminho do céu, quando nós fomos justificados lá, alguns 30, 40, 50 anos atrás, este guia nos pegou pela mão. Nos pegou pela mão e nos levou até o caminho da justificação. E nós fomos batizados, porque Ele nos guiou até o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós não sabíamos qual caminho tomar, e nós éramos pecador por natureza, como Paulo disse, que nós nascemos em pecado e destituídos fomos da glória de Deus, e estávamos totalmente perdidos, totalmente separados. Então este guia pegou-nos e nos levou até a justificação, mostrou-nos que o único batismo para perdão dos pecados era e é em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 2:38. Mas este guia não parou aí, ele estava querendo nos guiar até a santificação, até o caminho de ser puro, até o caminho de se limpar, de deixar as coisas erradas, porque até o momento em que você foi batizado, você foi perdoado dos pecados passados, daquilo que você cometeu lá atrás, na sua velha vida. Mas quando você sai da água, você sai com os desejos, com os mesmos desejos de errar, com os mesmos pensamentos, com as mesmas coisas que você tinha antes, porque agora é um processo de deixar para trás aquilo que você fazia. E este guia foi nos guiando, foi nos trazendo para o caminho da santificação, assim como ele foi trazendo o povo de Israel. Agora, algumas vezes, eles se desviam do guia, e foi isso que Israel fez. Algumas vezes, nós se desviamos deste guia, e vamos para outro rumo, como dizemos. Quando Jesus esteve aqui na terra, você não se lembra que Jesus disse aos fariseus, condutores de cegos para as coisas espirituais? Está vendo? Agora esperava-se que eles fossem guias, não é verdade? Que os fariseus e os saduceus e ali por diante, não era eles que tinham que ser o exemplo para o povo? Não era eles que tinham que ser o guia para levar o povo até Jesus, até a salvação? Mas não, eles não estavam por este caminho. Agora, fossem guias do povo, guiando-o para a salvação. Mas Jesus disse que eles estão cegos, que eles estavam cegos. Olha o que Jesus disse: deixai-os, porque se um cego guiar outro cego, não cairão ambos na cova? Condutores cegos, oh, como o mundo tem estado contaminado com isso. Condução cega. Ele não quer que você confie em seu próprio entendimento, irmãos. Não quer que você confie em seus pensamentos. Ele não quer que você confie em suas emoções. Mas Ele quer que a igreja do Deus vivo confie em sua palavra. Deus não trouxe um credo, Deus não trouxe um homem cheio de teologia, cheio de PhDs para guiar a sua palavra, para guiar a sua noiva, mas Ele trouxe uma palavra pura para levar até aquele caminho. Deus envia um guia, e Deus quer que você se lembre que esse é o guia apontado por Ele, que não é uma escola, que não é um homem, mas o Espírito Santo de Deus. Veja, e devemos lembrar-nos dele. E quando as igrejas hoje rejeitam isso, como podemos esperar ir para o céu? Quando o Espírito Santo nos foi enviado como guia, nós tomaremos algum cardeal, algum bispo, algum superintendente geral, ou alguém assim para nos guiar? Quando o Espírito Santo nos foi dado para guiar. Sabe, irmãos, pensando sobre essa mensagem, nós temos saído bem, nós temos chegado como Israel chegou no Jordão. O irmão Brana disse que a coluna de fogo, Deus proveu para eles a coluna de fogo para guiar eles
Durante a noite ia nuvem de dia, e o anjo do Senhor estava ali com eles, guiando eles, e eles saíram correto, eles saíram obedecendo cada passo que a coluna dava, eles estavam indo. Se a coluna parava, eles paravam, se a coluna seguia, eles seguiam, até chegarem no Rio Jordão. Mas o irmão Branham vem e diz, quando eles chegaram no Rio Jordão, era apenas 40 milhas dali da onde eles saíram, para chegar na terra a qual manava leite e mel, para chegar na terra prometida, era apenas 40 milhas, era um espacinho de 3 dias de caminhada, era um espacinho de 3 dias de caminhada, e eles estariam usufruindo da terra prometida. Mas o que aconteceu? Quando eles chegaram no Jordão, e começaram a murmurar, o irmão Branham diz, Deus se afastou. Então eles começaram a caminhada da morte, o ciclo da morte, é caminhar, e se arrojar, e já não sabiam mais onde estavam, e já não sabiam se eram de Faraó, ou se eram o povo escolhido, porque eles começaram a dizer, tirou-nos do Egito, para morrer aqui em terra estranha. A reclamação tira Deus da tua casa, a reclamação tira Deus da tua vida, e eles começaram a reclamar, nós saímos lá do Egito, lá nós tinha casa, lá nós tinha comida boa, lá nós tinha um trabalho bom, e tu, Moisés, nos tirou de lá para nos trazer aqui no deserto. Começaram a reclamar. Agora aqui estamos, um guia, e ele é o guia provido por Deus. Agora nós estamos passando por uma mata, e estamos a caminho de algum lugar, e não podemos nos dar bem sem este guia. Irmão, a Bíblia diz que nós somos estrangeiros aqui. Efésios 2:19, Paulo disse que nós somos cidadãos dos céus, e estamos apenas de passagem aqui, estamos apenas caminhando nesta terra estranha, e não podemos cantar hinos em terras estranhas, e estamos a caminho de um lugar, e não podemos nos dar bem sem este guia. E ouse alguém tentar substituir por algum outro guia. Se tentar, ele o tirará da linha. Este guia conhece o caminho, este guia conhece cada polegada da rota, ele conhece todo o pensamento que está em seu coração, ele conhece todos que estão aqui nesta noite, ele sabe quem você é, o que tem feito e tudo sobre você. Ele sabe tudo sobre você. Então, é o que tem feito e tudo sobre você. Ele é o guia de Deus, o Espírito Santo, e lhe revelará coisas e dirá coisas que ouviu. Pode repetir suas próprias palavras e dizer o que você disse, amém? Dizer-lhe o que você tem sido, o que você tem, para onde está indo. Um guia, o guia correto, e ele guiará em toda a verdade. Agora, eu não creio, o irmão Branham chega a falar isso aqui, eu não creio numa pessoa que professa ser cristão e ela se anima numa novela. Eu não creio numa pessoa que está sendo guiada pelo Espírito Santo e deixa de vir ao culto para assistir novela. Eu não posso acreditar numa pessoa que professa ter o Espírito Santo, ser cheia do Espírito Santo, e deixar de vir, ouvir a palavra, para se envolver em negócios alheios. Que tipo de guia é esse? Que tipo de guia eu estou seguindo? Que tipo de pessoa é essa que está me levando para o céu? Se eu posso ser liberal? Se eu posso mentir e esse guia diz que está tudo bem? O guia que eu acabei de falar, que é o Espírito Santo, ele conhece os nossos corações, ele conhece nossas vidas, ele não está aqui só dentro da igreja,
mas ele está lá no colégio, ele está lá no mercado, ele está lá na rua. Este é o guia que eu estou falando, ele está junto com você aonde você está. Agora o guia verdadeiro, quando ele vê você pisando falso, ele vai dizer: você está errado, acerte o passo. O guia que quer que você vá por qualquer caminho, vai dizer: continue, vai, está tudo certo, está tudo bem. Porque o irmão Brana diz, a Bíblia fala que o espaçoso é o caminho que leva para a perdição, e para esse não precisamos de guia. Para esse não precisa de guia. Por quê? Porque nós nascemos em pecados, destituídos da glória de Deus. O ser humano nasceu, é natural ser pecador, está na natureza dele. Aí, você não precisa de ninguém para dizer para você mentir, ou precisa? Uma criança de 5 anos já mente para você, e quem que ensinou isso para ela? Aprendeu sozinha. De alguma maneira ela está te mentindo. Quem ensinou para uma criança fazer a coisa errada? Ela faz porque aquilo está nela. Ela faz porque aquilo está nela, mentir. Você não precisa de um guia para dizer que para roubar. Agora a gente tem uma concepção, irmãos, que muitas vezes quando a gente fala em roubar, é ir lá no mercado pegar uma coisa escondida e sair. Não, não é só isso. Roubar, muitas vezes, você está roubando o tempo do teu irmão, falando mal do outro. Você está tirando aquilo, a paz. Roubar, às vezes não é só pagar o justo. A gente fala: eu paguei o justo, mas recebeu o justo. Você recebe o justo? Quando o orçamento é mais do que você ia pedir, será que seria tão justo de dizer: não, eu ia te pedir isso, é isso que eu quero? Esse é o justo. O guia vai te dizer isso. Eu tenho certeza que vai. Eu tenho certeza que o guia vai dizer: ó, você está sendo avarento, acerte o passo. Não, mas eu pago certinho, eu pago tanto por dia, tá, fulano tal. Isso aqui valia 200, eu pedi 220, e o cara me ofereceu 500. Opa, quentão, né? Que é isso? Quentão em 1 hora? Mas credo, se não. Irmão, ser justo, o que é ser justo? Ser justo só quando a coisa cai dentro do meu alforje? Quando é para receber? Quando é para pagar? Ser justo é isso, é esquadrinhar cada linha, cada passo. Isso aí é verdade, irmão. Sabe por quê? Porque esse Espírito, que é o nosso guia, que está nos guiando para o céu, ele não deixará você dar um passo em falso sem antes ele falar isso. Agora nós passamos pela fase da juventude. Jesus passou pela fase da juventude. Passamos pela fase do adulto. Jesus também foi uma pessoa adulta. E esse guia, ele tinha que conhecer cada passo, cada polegada do teu corpo. Ele tinha que conhecer cada pensamento que passava por você. Ele tinha que conhecer cada intenção do seu coração. Por isso ele veio e se tornou carne, e caminhou este caminho, conheceu cada passo, cada pensamento. E ele foi e voltou na forma de Espírito para nos guiar o quê? Num caminho que ele já conhecia. E ele veio nos guiando. Aí, o meu guia, eu estou no trabalho, e se eu erro contra o meu irmão, meu guia diz que eu tenho que pedir perdão para ele. Ou se eu souber que meu irmão tem alguma coisa contra mim, eu tenho que ir eu até ele. O meu guia vai me levar até aquele irmão, e vai fazer eu acertar o passo com ele. Agora, outro guia que não seja licenciado, por assim dizer, vai dizer: não, fica aí no teu cantinho, que o errado é ele. O errado é ele. Se ele não acertar, nem vá atrás. Nem busque acertar. Pois foi ele que pisou no teu carro, foi ele que falou mal de ti, foi ele que fez isso, foi ele que fez aquilo. Não, nem vai, fica aí.
Agora, uma pessoa que está sendo guiada pelo Espírito Santo, pela palavra, ela vai guiar em toda a palavra. E Jesus disse em São João 14, verso 6, ele disse: eu, apontou para ele, sou o caminho, eu sou a verdade, Jesus falando isso, e eu sou a vida. Então Jesus é o caminho, há um único caminho para seguir. Agora, o Espírito Santo nunca dirá amém a algum tipo de credo feito pelo homem. Ele somente pontuará a palavra de Deus com o amém, porque é o assim diz o Senhor. O Espírito Santo não o conduzirá de nenhuma outra maneira. Agora, a coisa estranha é que todos nós, todas as nossas grandes denominações e coisas tais, nós afirmamos ser cada um conduzido pelo Espírito Santo, e há tanta diferença, e há tanta indiferença, quanto há dia e noite entre nós. Oh, irmãos, mas quando Paulo, aquele pequeno fariseu que recebeu o Espírito Santo, quando Ananias o batizou, e ele foi para a Arábia e estudou por 3 anos, voltou e nunca consultou a igreja acerca disto. Por 14 anos, e quando ele veio e encontrou Pedro, o cabeça da igreja em Jerusalém, eles concordaram perfeitamente em doutrina, porque o mesmo Espírito Santo, onde Pedro batizava em nome de Jesus Cristo, Paulo fazia a mesma coisa. Então, se professamos ser guiados pelo Espírito Santo, não devia nós falar a mesma coisa? Não devia nós agir da mesma maneira? Não devia nós pensar da mesma maneira? Não devia nós ter o mesmo objetivo? Se o nosso guia é o mesmo, nós deveríamos pensar assim, deveríamos caminhar assim. Parece que eu estou bravo, mas não é, irmão. É o meu jeito de falar. Porque o mesmo Espírito Santo, onde Pedro batizava em nome de Jesus Cristo, Paulo fazia a mesma coisa. A mesma coisa, sem ninguém lhe dizer nada. Sem nenhum pastor dizer: Pedro está pregando assim, fulano está pregando assim. Mas Paulo estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Onde Pedro pregava sobre o Espírito Santo e santificação e assim por diante, Paulo fazia a mesma coisa sem consultar a igreja, porque era o mesmo guia. Então, como podemos estar hoje, quando as pessoas negam estas verdades? Quando Pedro ensinava o que ele ensinava sobre a maneira que a igreja devia ser posta em ordem, Paulo tinha a mesma doutrina. Por quê? Porque eles tinham o mesmo guia. Agora, o parágrafo 39. O guia não vai levar o irmão Denilson para um lado e o Ariel para o outro. Um para leste e outro para o norte. Não. Ele vai mantê-los juntos. Juntos. E se nós, e o que cabe a nós, irmãos, se nós simplesmente deixarmos o Espírito Santo nos manter juntos, nós seremos um. Nós seremos um. Se apenas não deixarmos o diabo desviá-lo para a estrada errada, nós seremos de um coração, uma mente, unânimes, por um Espírito, o Espírito Santo, o guia de Deus, que nos guiará a toda a verdade. Mas você tem que seguir seu guia. Sim, Senhor. Veja o quão importante, irmãos, é uma mensagem bem objetiva, como eu falei, né? O quão importante
é nós ser guiados pelo Espírito Santo, não por emoção. Eu sei que quando Deus se derrama, tem os momentos bons, que Deus vem e trabalha o nosso coração, e aquilo ali nos anima, nos ativa, carrega as nossas baterias. Mas o que vai nos manter forte nessa caminhada, atrás desse guia, seguindo esse guia, é a palavra. Quando Israel estava para atravessar o Jordão, quando Josué tomou posse ali, e eles estavam prontos para atravessar o Jordão, Deus falou para Josué: coloque todos atrás da arca, deixe a arca na frente, não passem por esse caminho sem estar atrás da arca, porque vocês passarão por um caminho que vocês não conhecem. E quando se trata de santificação, quando se trata de justificação e receber o batismo com o Espírito Santo, você chegará a atravessar este Jordão quando ficar atrás da palavra. Não adianta queremos caminhar na frente da palavra, o Jordão irá nos engolir vivo. Ficar atrás da palavra é o quê? É ser submisso às Escrituras que Deus nos deixou. Quando a Bíblia diz: examinai as Escrituras e ver que nelas há vida eterna, é porque há vida eterna ali. Quando Jesus disse, Paulo fala aos Coríntios: examine-se o homem a si mesmo, e então coma desse pão e beba desse cálice. E Jesus vem e diz: eu sou o pão da vida. E uma mulher se pregou outro dia sobre alimento. Que tipo de alimento estamos nos alimentando? É o pão vivo, o pão da vida. Agora, para nós comermos desse pão, agora para nós bebermos deste cálice, não deveria nós examinarmos a nós mesmos? Nós temos que nos examinar e ver, como o salmista Davi falou: Senhor, ó Deus, sonda os meus pensamentos, sonda o meu coração. Por favor, Senhor, se haver alguma coisa ruim em mim, se haver um caminho mau em mim, ajuda-me a reconciliar-te contigo. Tudo o que eu quero é estar na liderança desse Espírito Santo, na liderança desse Deus Todo-Poderoso, porque não há outro caminho. Esse guia está me dizendo: eu sou o caminho. Este guia está me dizendo: eu sou a verdade. Este guia está me dizendo: eu sou a vida. Agora, esse guia nunca vai te levar a pintar os cabelos, porque estaria contra a palavra. Sabe, esses tempos atrás eu tive uma experiência. Uma irmã esteve lá em casa, ela não é daqui, e ela recebeu um telefonema lá, e daqui a um pouco saiu pulando: glória a Deus, aleluias, louvado seja Deus. E eu perguntei para ela: o que aconteceu, irmão? Notícia boa? Notícia boa, graças a Deus, notícia boa, irmão. A minha perícia deu certa. Eu disse: é, irmã? Sim, eu me dopei antes de ir lá para o médico, daí o médico me passa como depressiva. Você não acha bom isso, Morel? Eu disse: você está dizendo que é bom. Como Deus pode abençoar uma coisa dessa? Como você vai dizer que é bênçãos de Deus, se você está adquirindo uma mentira para você mesmo, dizendo que você está depressiva quando você não está depressiva, e dizer que é Deus? Irmãos, um negócio é a mesma coisa. Um negócio errado, se você fizer um negócio errado, você vai dizer: Deus abençoa esse negócio. Mas se é errado, como é que Deus vai abençoar, meu irmão? E não é só negócio, isso entra na nossa vida espiritual. Deus, eu vou usar esse tipo de roupa só no meu trabalho, me abençoa no meu trabalho. Diga-me, como que Deus vai abençoar o seu trabalho se ele está indo contra a palavra dele? Deus não pode abençoar uma coisa que já foi amaldiçoada. Ah, graças a Deus, passei na perícia. Isso é brincar com Deus. Sabe o que é isso, irmão? É tentar a Deus.
Pedir para Deus abençoar uma coisa que está fora da palavra, que está fora das Escrituras, é tentar a Deus. Isso é duro, é difícil vocês ouvir, mas é mais difícil falar isso aqui. É duro, mas é a verdade. Nenhum homem, que toda a palavra do homem seja mentira, Jesus falou, mas a minha verdade. A nossa intenção, o nosso objetivo, irmão, não é seguir um credo, não é seguir o tabernáculo da fé. Isso aí é só um slogan que está ali, que quase nem aparece, até a fachada está apagada, mas é só um slogan para apresentar. O nosso objetivo é se identificar com a palavra. É ver você indo para o trabalho bem vestida, bem vestido, é ver você falando a verdade, é ver você agindo conforme a verdade. Então você pode dizer o que Jesus disse: hoje se cumpriu esta escritura, hoje se cumpriu, quando você se veste bem, quando você não corta o cabelo, quando você não se pinta, quando você não faz as coisas que a Bíblia diz que não é para fazer. Então você pode dizer: hoje se cumpriu essa escritura na minha vida. Fui batizado em nome de Jesus Cristo, hoje se cumpriu essa escritura. Estou a caminho da santificação, hoje está se cumprindo essa escritura. Então você pode professar isso, você pode dizer isso. Agora, enquanto não houver um desejo por isso, temos que seguir o caminho verdadeiro. Ou nós seremos apenas, como o irmão Brana diz, não digo nós, mas que para quem está assistindo, isso aqui vai para o mundo inteiro, alguém vai precisar dessa mensagem. Ou nós seremos só uma denominação. E o irmão Brana, longe disso de ser uma denominação. Quando a igreja começar a pensar em ser uma denominação, eu estarei fora desse tabernáculo. Ele disse nessa mensagem, o guia: eu estarei fora desse tabernáculo, porque eu não quero uma denominação, eu sou antidenominacional. E eu também sou antidenominacional. Quantos aqui antes, né? Amém. Amém, graças a Deus. Não foram todos, né? Mas pelo menos tem alguns aí que são antidenominacional. É isso aí, irmãos. Antidenominacional é você não ser organizado, é você não precisar estar pulindo as coisas. Você não tem que estar pulverizando aquela plantinha, botando uma estufinha nela, porque ela não pode receber um sol mais forte, porque ela não pode receber uma pancada de chuva um pouco mais forte. Não, né? Tem que pulverizar ela. Mas a planta verdadeira, genuína, o cristão verdadeiro, o cristão genuíno, ele recebe a palavra com alegria, com gozo do coração. Isso dói um pouquinho, machuca um pouquinho, mas é o que fará chegar lá naquele dia. Aleluia! Deus seja louvado. Glória a Deus. Eu penso, já encerrando, eu penso que quando Deus nos chama para o Evangelho, é como Elias chamando Eliseu. O irmão Branda chega a falar que é um tipo, Eliseu é um tipo de Cristo, ou melhor, Elias é um tipo de Cristo e Eliseu é um tipo da noiva. Aí Eliseu chegou, saiu de Gilgal para ir para Betel. É Betel, né? Isso, Betel. Eliseu, fica aqui. Fica aí que o Senhor me mandou para Betel. Vive o Senhor e viva a tua alma, eu vou contigo. Deus te chama para a justificação. Você tem que ser batizado em nome de Jesus Cristo. Viva o Senhor, viva a sua alma, eu quero ser batizado. Agora tu fica aqui, eu vou para Jericó. Deus me mandou para Jericó, você tem que ficar aí. Não. Aí eu estou no caminho da santificação, eu tenho que ir, eu tenho que caminhar adiante. A mensagem diz: você não pode cortar o cabelo, você não pode pintar as unhas, você não pode fazer as coisas erradas contra as Escrituras. Vive o Senhor, eu irei contigo. Essa mensagem é o Elias me enviando. Aleluias. E eu quero sim ser um Eliseu seguindo a mensagem. Você sabe que vai perder amigos, você sabe que vai ter que queimar lá as cangas, você sabe que vai ter que matar as tuas 12 juntas de boi. Não me importa o que eu tenho que fazer, desde que eu queime as pontes e não volte mais, apenas atravesse aquele Jordão e receba aquele espírito que você tem, Elias.
Oh, Elias, que viva o Senhor, mas eu quero ter esse espírito que você tem, e a fé para orar na mensagem. Oh, e a mensagem vem e diz: você tem que parar com isso. Eu quero parar com isso, porque eu quero a mesma unção que tinha nessa mensagem. Pare de mentir, pare de fumar, pare de beber, pare com todas essas coisas. Sim, eu quero parar. Aí quando você para com todas as coisas, quando você segue até Jericó e chega no Rio Jordão, você está limpo, você está santificado, e agora Deus pede para você o que você quer. Eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Oh, é uma coisa dura que pedistes, mas se você me ver, aleluia, você tem que ver Deus dessa mensagem, irmão. Você tem que ver a fé sobrenatural dessa mensagem. Você tem que ver o sobrenatural nessa mensagem. Aí sim você recebe a mesma unção, o mesmo Espírito que estava no profeta William Marion Branham, o qual nós pregamos aqui. Todas as pregações é pregado baseado na mensagem que ele trouxe para nós. Aí sim, quando você vê as carruagens, Pai, oh Pai, as carruagens e cavaleiros de Israel, cai a capa de Elias lá, e ele já junta aquela capa. Oh, onde está o Deus de Elias? Quando aquilo bate nas águas, irmão, aquilo não foi mágica, aquilo não foi nem um teólogo pintando um quadro, não, aquilo foi sobrenatural. Aí 50 discípulos olhando para Eliseu lá embaixo. Verdadeiramente o espírito que estava em Elias está em Eliseu agora. Ah, irmão, quando você sai daqui com a palavra, vai ter mais do que 50 olhos te olhando lá. Este guia não quer te guiar só aqui dentro do culto, ele quer te guiar lá fora, vai ter mais do que 50 olhos te olhando lá. Aí nós podemos sair ali e dizer, não precisa você, eu sou cristão, né? Que nem como o Brana fala, né? A galinha fica cacarejando. Eu sou crente. Mas tem a águia até quietinha lá. Tem os escritos que estão agitados lá embaixo. Eu sou denominacional, eu sou metodista, eu sou batista, eu sou presbiteriano. E a águiazinha quietinha. Mas daqui a um pouco aquela águia, quando bate, o irmão Brana diz, quando ela bate aquelas asas, os esquilinhos chegam a se assustar, irmão. E assim é com cada cristão, como o irmão Cláudio pregou aqui, quando você dá-lhe o teste da palavra, eles se assustam, né? Eles se assustam, daí acham que é a igreja que não quer, né? Eles acham que é a igreja que proíbe você de fazer essas coisas, mas não é proibir. Quando você recebe aquele espírito, você faz isso com obediência, com temor, com desejo. Você não vai dizer, como já aconteceu para mim, certa vez, mas tua igreja não permite? Não é a igreja que não permite, é eu que não quero. Quando eu recebi esse novo nascimento, irmão, veio uma nova natureza, um novo eu, um novo Ariel. Então aquele desejo de errar não está mais em mim, eu cumpro a palavra sem o desejo do pecado. E é isso que a graça é, ela vem para cumprir a lei sem o desejo do pecado. Você cumpre a palavra sem entrar aquele desejo. Vamos nos pôr de pé? Que esse guia, irmãos, não esteja somente aqui na mente, mas que possa estar aqui, guiando, porque Ele é o único que conhece as nossas intenções e os pensamentos. Como eu acho que foi o irmão Israel que falou aqui no culto de oração, né? As pessoas, às vezes, falam daquilo que viram, né? Das coisas erradas e tal. Mas e Deus que conhece o profundo dos nossos corações? E que se eles pudessem ver o que Deus vê, eles veriam coisas piores em nós. Não é verdade? Foi assim, né, irmão Israel? Se eles pudessem ver o que Deus vê, eles veriam pensamentos errados, atitudes erradas, que o teu irmão não vê, que o teu pastor não vê,
que a tua igreja não vê, mas que Deus vê. E é focado nesse guia que nós queremos estar. Porque 10 mil cairão ao teu lado, 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu, irmão, tu, a igreja do Senhor, não pode ser atingida. Vamos orar? O irmão Jairo pede oração por Jaqueline, que está com infecção urinária, e por seu esposo Robson. Irmão José pede oração por sua mãe, irmã Salute. Irmã Isolda pede oração por sua neta Francine Carla Rojeski, em favor de trabalho. Irmã Marluza pede oração por seu filho Nicolas. Irmão Assis pede oração por sua família. Irmã Isadora pede oração em seu favor, que está com câncer. Oração em favor... é a senhora, né? Oração em favor de Reinaldo, que está com um problema de saúde. Irmã Rebeca, juntamente com sua mãe e irmãos, pedem oração em favor de Matias, que está com um problema grave de saúde. Irmã Teresa pede oração por sua família de Barafunda, né? É de Barafunda. Vamos orar, irmãos. Inclinemos nossas frontes, fechamos nossos olhos, vamos interceder por esses irmãos aqui. Senhor Deus e eterno Pai celestial, temos ouvido a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra, ela é um escudo broquel, Senhor. É aquela palavra, uma espada de 2 gumes, Senhor, que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, Senhor, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E aqui estão, Senhor, estes pedidos. Por certo, há uma necessidade atrás de cada pedido, Senhor. E não há lugar melhor, Senhor, para nós largar, ó Senhor, a não ser na Tua presença, ao trono da graça. E levamos até a Ti, Senhor, cada pessoa, cada irmão, cada irmã que está pedindo e intercedendo por cada irmão, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo mal, todo espírito de enfermidade seja desfeito agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que cada problema seja resolvido, Pai. Ó Deus, nós colocamos tudo em Tuas mãos. Pai, abençoe a cada um, a cada irmão que aqui esteve, Senhor. E também eu oro, Senhor Deus, que aquilo que eu não pude expressar completamente, possa o Teu Espírito Santo, Senhor, ir ao encontro a cada coração e a cada vida, e colocar isso, Senhor, de tal forma, Pai, que possa haver resultados, pois pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Que Deus abençoe a cada um. Vá para casa, irmãos, e medite sobre isso. Talvez alguma coisa eu não pude expressar devido... Você sabe, a gente é meio ruim mesmo, né? Mas que Deus abençoe aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo possa colocar no seu coração. E hoje, ao ir para casa, leve este guia daqui, leve consigo, faça com que ele te guie em cada caminho, em cada pensamento, em cada atitude, em cada negócio, aonde você estiver. Não faça nada sem antes pedir para esse guia. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Só um pouquinho, irmão. Você sente um minuto, irmão Israel, ele tem umas notas para dar sobre o culto do final de semana.